Salve investidores! Chegamos aí no episódio 59 da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, pessoal. E já vai deixando aí aquela força, aquela moral para o inscrito de hoje, né? O comentário é muito bom, pessoal, para a gente saber a opinião de outras pessoas, né? E também não se esqueça aqui da gente, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá para mais uma carteira no vídeo de hoje. E a carteira em destaque hoje é do nosso amigo Arthur Bispo. Muito obrigado, cara, por deixar trazer essa carteira aqui. Inclusive, Arthur Bispo virou membro aqui do canal há bem pouco tempo, pessoal. E eu queria agradecer ele também. E a partir de agora ele vai ter acesso à nossa planilha, com projeções de dividendos, preço teto, margem de segurança. Vai ter acesso ao nosso chat lá no Telegram, vídeos exclusivos. Então, vai facilitar bastante a partir de agora a vida do Arthur, tá? Nos investimentos, tenho certeza, porque tem ajudado muita gente. Tenho certeza que vai ajudar ele também a partir de agora. Ele fala que começou a investir em 2022, mas fiquei uns bons meses sem aportar, retomei em 2023, porém sem afinco. Para 2024, coloquei metas de aportar, dobrar e triplicar o que eu havia recebido em 2023. Atualmente, ele aporta R$ 500 por mês, que é um aporte ali bem razoável, né? Hoje em dia, bem na média. E ele diz que tem momentos que ele aporta mais, tem momentos que ele aporta menos e tem momentos que ele nem aporta porque aparece imprevisto. E aí a gente traz a importância da reserva de emergência. Vai começar a investir, galera? Monta uma reserva de emergência na renda fixa. A reserva de emergência é para você montar antes de começar a investir, né? Isso que é o mundo bom. Mas a gente sabe que muitas das vezes, cara, a pessoa não quer perder tempo. Às vezes demora bastante até você conseguir juntar uma boa reserva de emergência. Então, no pior das hipóteses, você faz o seguinte: pelo menos você vai tentando montar sua reserva de emergência em paralelo com seus investimentos. Então, por exemplo, a média de aporte é R$ 500. Aporta um pouquinho menos, né? Ali 450, R$ 400 e o restante coloca numa renda fixa para reserva de emergência. Cara, porque é lei de Murphy. Você vai começar a investir, compra umas ações, compra os fundos imobiliários, sempre dá uma merda e aí você é obrigado a vender os seus ativos para direcionar o dinheiro para sua emergência. Ele diz que faz faculdade de zootecnia, legal, recebe mais ou menos R$ 2.300 a R$ 2.800 por mês. Outro ponto interessante é que ele diz que não tem muito tempo para se aprofundar nesses estudos financeiros e acompanha vídeos no YouTube, análise de ações, fundos imobiliários e conteúdos sobre investimentos. Aqui tem que ter cuidado também, porque hoje a gente tem muito conteúdo na internet sobre investimentos. Tem conteúdos muito bons e tem conteúdos muito ruins. Você precisa filtrar esses conteúdos, né, e ver aqueles que realmente se encaixam na sua estratégia de investimento e que realmente passam credibilidade para você. E ele diz o seguinte também, que sente que tem muitos ativos em carteira, principalmente ações, e que ele comprou alguns ativos pensando apenas em oportunidade, valorização e posteriormente venda com lucro. E isso aqui não é a estratégia que a gente fala sempre aqui no canal. A nossa estratégia é de renda mensal, recebendo dividendos, longo prazo. Mantém ainda a maioria dos ativos em carteira para recebimento de dividendos todos os meses, que são provenientes das ações e dos fundos imobiliários que ele tem. Ele queria até realizar venda de alguns, mas não sei qual caminho seguir, né? Ele está meio perdido nesse aspecto, pessoal. Mas agora me deu aquela ponta de dúvida, né? Para olhar a carteira. Bora lá, cara, que eu estou começando a ficar bastante curioso com a carteira do Arthur. E olhando aqui, o Arthur tem R$ 14.187 aplicado, um saldo bruto de R$ 13.026,61, né? Ou seja, uma variação negativa de menos 8,18%. O Arthur começou a investir realmente lá em 2022, botou R$ 452. Hoje ele tem 56,17% em ações, está bem focado em ações nesse momento, 42,4% em fundos imobiliários, 0,93% em ETF e 0,5% em tesouro direto. Olhando aqui um pouquinho mais para baixo, dá para ver que ele está com rentabilidade negativa em quase tudo, né? Menos no tesouro direto. Uma coisa que já começou a me chamar a atenção aqui foi o número de ativos do Arthur. 20 ações, 10 fundos imobiliários, um ETF e um tesouro direto. Ou seja, 32 ativos. Isso já começa a me preocupar um pouco pelo valor aplicado que ele tem. Mas bora lá, vamos olhar aqui as ações de empresas que ele tem nesse momento. Então, pessoal, realmente o Arthur
tem muitos ativos na carteira, né? Tô vendo aqui para pouco patrimônio investido. E ele tem somente R$ 7.316,99 investido, né? E 20 ações, cara. É muito ativo na carteira para a quantidade de patrimônio que ele tem. Cara, deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham, né, dessa correlação aqui do Arthur. O número de ações que ele tem hoje para o patrimônio que ele tem e para o tempo que ele tem investindo. Deixa aí nos comentários até para o Arthur poder ler outras opiniões sobre a carteira que ele tem. Então, o que eu posso falar para o Arthur? Quando você tem muitos ativos assim e pouco valor investido, o que acontece? Você vai tendo pouquíssima quantidade de ações de cada empresa que você tem. Vejam aqui, ó, ele tem 8 ações da ISA Energia. Vou pegar como exemplo. A ISA vai pagar 67 centavos agora no dia 21. Quanto o Arthur vai receber? R$ 5,00 de dividendo, tá? Muito pouco. Por quê? Porque ele tem poucas ações da ISA Energia. Como tem poucas ações da Uzi Minas, apenas uma. Como tem poucas ações também da BB Seguridade, ele vai ganhando poucos dividendos e também não vai ganhando muito na valorização. Então, por exemplo, se ele pegar aqui a Uzi Minas, ele tem somente uma ação da Uzi Minas. Inclusive, a Uzi Minas teve um péssimo resultado aí no quarto trimestre de 2024, um prejuízo líquido de 117 milhões de reais, né? Um resultado bem abaixo da expectativa da Uzi Minas. Mas, voltando aqui ao assunto, se ela se valorizar aqui 100%, qual vai ser o lucro dele nessa valorização? R$ 6, R$ 7? Então, também é muito pouca valorização, porque ele tem somente uma ação da Uzi Minas. Outro ponto interessante é que, como você diz que não tem muito tempo para se dedicar aos estudos, aí mesmo que você deveria ter uma carteira com menos ativos, para você poder acompanhar suas empresas de perto, ler os relatórios, ter mais qualidade no acompanhamento das suas ações. E é possível sim, cara, ter uma carteira reduzida, né, mais enxuta, com mais quantidade de ações de cada empresa, que pague dividendos ali quase todos os meses. É possível. Sem contar que você também tem fundos imobiliários, né, que paga todos os meses. Então, pessoal, vamos dar uma passada rápida aqui nas empresas que ele tem, dando destaque em algumas empresas. Vamos começar aqui pela Petrobras, que é a maior posição da carteira. É uma empresa que pode pagar realmente bastante dividendos, mas tem aquela questão política. É uma empresa de commodity, uma empresa cíclica, mas a projeção é que realmente pague muitos dividendos, né? Inclusive, tem vídeos aí exclusivos para membros que a gente faz projeções de dividendos da Petrobras de 2025 até 2029. Aí ele tem aqui duas empresas top 2 e top 3 da carteira, que tem um certo problema ali na política de pagamento de dividendos, demora bastante entre a data com e a data de pagamento. Talvez são duas empresas que eu teria na minha carteira de investimento, mas não como principais posições na minha carteira, tá? Principalmente quando a sua estratégia é de dividendos. Aí depois vem Banco do Brasil, que disparou na cotação nos últimos dias, né? Será que vazou os resultados do quarto TRI de 2024 do Banco do Brasil? Porque subiu quase 5%, né, no último pregão. Aí vem Irani, também uma boa empresa, talvez ele tenha pago aqui um pouquinho mais caro do que deveria. Tem JHSF, também uma boa empresa. A JHSF é quase um fundo imobiliário, né? Investe em shoppings, em vários empreendimentos imobiliários. Tem a SEB, que é uma empresa elétrica pouco falada, né? Tem a Taesa, tem a Allied, e eu particularmente não gosto muito desse setor. É um setor meio de tecnologia, meio de logística. Tem a Copasa, tem a Leve, uma empresa que pode pagar muitos dividendos em 2025, setor automotivo. Tem a Gerdau Brasil Agro, BB Seguridade, Bradesco, inclusive ele comprou o BBDC4, eu particularmente dou preferência ao BBDC3. Tem a CSU, outra empresa de tecnologia, que eu particularmente não gosto muito desse setor. Tem a Klabin, que ele pagou caro na Klabin, R$ 4,60. Tem a Schultz, uma empresa muito boa, um ramo muito parecido com a WEG, por exemplo, uma empresa mais de crescimento. E tem a Uzi Minas, que é uma siderúrgica. Ele tem boas empresas, empresas de setores interessantes. Realmente eu acredito que é preciso verificar qual é realmente o seu objetivo e dar uma ajustada na carteira. Mas se for fazer ajustes na carteira, faz com calma, devagar, para não causar dano no seu patrimônio, porque tem várias ações aqui negativas nesse momento. E entramos aqui na carteira de fundos imobiliários. Aqui ele tem 10 ativos, R$ 5.523 investidos. O primeiro ponto de atenção é isso aqui, ó. Ele tem o OIAG 11 como principal posição, que é um FIAGRO. Lembrando, pessoal, que eu nem conhecia muito bem o OIAG, eu procurei, estudei para fazer esse vídeo. E eu vi que ele é um fundo bem pequeno, né, com uma liquidez muito baixa, cara, entre 180 a 205 mil negociações diárias. Em alguns momentos, de repente, é até difícil de vender cota desse fundo, hein? Tem que abrir o olho
com isso aí. Mas tem um ponto positivo. É um fundo que atualmente está bem equilibrado e pagando ótimos dividendos, né? De 14% a 16% de dividend yield. E talvez ele tenha colocado justamente por isso. Olhou para o dividend yield muito alto, que está bem alocado em CRA, CRI. Ele investe também em renda fixa, mas a carteira dele de CRA, principalmente, é uma carteira bem concentrada. E é um ponto de atenção porque realmente a gente está tendo muita recuperação judicial nesse setor do agronegócio no Brasil. E ele tem aqui outros dois fundos imobiliários que eu particularmente tenho um pé atrás, que é o VGHF11 e também o CPTS11. E justamente esses dois fundos imobiliários que é a pior variação negativa na carteira. Está acima de 20% negativo. Particularmente tinha o CPTS11 na carteira, até vendi há alguns anos atrás, justamente porque eu não vinha gostando muito da gestão desse fundo. Ele tem aqui o Habit11, que é um fundo high yield, paga muitos dividendos, mas tem um certo risco também. E os outros fundos que ele tem aqui são fundos grandes, né? O XPML11, fundo de shopping, tem o GARI, MXRF11, KNSC11, que tem uma carteira bem equilibrada, metade CDI, metade IPCA. Tem aqui o BTCI11, que é outro fundo de papel, e também tem que dar uma olhadinha aqui na diversificação, porque a carteira dele também está bem concentrada em fundo imobiliário de papel. E aqui ele tem um ETF e geralmente o que eu estou vendo muito, né? A galera comprando ETF tentando dolarizar a carteira, que não é o caso dele aqui. Ele comprou o BOVA11, R$ 124,80, uma cota do BOVA11. O que é o BOVA11? É um índice da Bolsa de Valores brasileira. Várias ações que você tem, o BOVA11 também investe. Então, não sei qual é a sua estratégia aqui, mas na minha cabeça não faz muito sentido, porque basicamente você está tendo uma sobreposição de investimento. E ele tem aqui também o Tesouro Direto IPCA 2029, R$ 64,60. E aqui, pessoal, eu vou dar uma passada bem rápida, dá para ver que ele tem muitos ativos na carteira nesse momento, que fica bem complicado de acompanhar isso tudo, principalmente agora na temporada de balanço. E outro ponto que eu chamo bastante atenção é que o principal ativo da carteira dele é justamente o OIAG11. É um fiagro bem pequeno, com baixa liquidez. Na carteira de ações, a principal posição é Petrobras, seguido aí de CEMIG e Sanepar. E nos fundos imobiliários, o OIAG é a sua principal posição, junto com o VGHF11. Já aqui nos proventos, pessoal, a gente passa aqui para os proventos mensais, né? Dá para ver que o primeiro dividendo que ele recebeu foi R$ 2,76. O recorde está aqui, R$ 394,75 no mês de abril de 2024. E atualmente, né, nos últimos 2 meses, ele vem recebendo R$ 88,00, mais ou menos. O dividendo dele está até condizente, né, com o patrimônio que ele tem. Inclusive, teve uma evolução muito grande, né, de quando ele começou até agora, né? Mas tem alguns pontos aí para ajustar. Eu acho que a quantidade de ações e nos fundos imobiliários tem que tomar cuidado, não caia na armadilha do dividend yield alto, tá? Muita gente foca no dividend yield alto e esquece da qualidade dos ativos, tá? Então, toma cuidado com isso aí. E outro ponto que eu acho que é preciso resolver com urgência é o seu objetivo na Bolsa de Valores. Trace um objetivo, foque nesse objetivo e siga em frente na Bolsa de Valores. Então, boa sorte aí para o Arthur. Qualquer dúvida, manda lá no nosso grupo do Telegram. A gente vai conversando e se ajudando também. Desejo a todos bons investimentos e fui!